Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Memórias do Poder Legislativo. Por aqui passam os grandes legisladores e administradores que já atuaram aqui na Assembleia Legislativa, o maior parlamento do país. E hoje nós recebemos com muito prazer o ex-deputado estadual e que também já foi deputado federal e prefeito e vereador, Junji Abe. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado, Jeremias. Eu, antes de iniciar essa entrevista, que entendo de suprema importância, eu queria agradecer à Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, a pessoa do nosso querido deputado Tonico Ramos, que é o presidente, e também do coordenador, o famoso e renomado deputado Donca Falsetti. E me coloco à disposição, Jeremias, pela importância desse depoimento que fica gravado na memória, não só do parlamento de uma forma geral, mas queira Deus que isso seja transmitido para gerações futuras. É verdade. E nós também agradecemos muito a toda esta equipe organizadora que nos dá esse prazer e essa satisfação, e acho que para a população também, de entender estas memórias tão importantes. Agora, o senhor tem muita memória, mas continua atuante, né? O senhor foi deputado federal há pouco tempo. Queria saber como é que o senhor iniciou na política, lá pelos idos da década de 1970, isso, né? Pois não, Jeremias. Mas eu entendo que antes de eu poder fazer algumas considerações da minha vida pública eletiva, eu queria dizer que eu sou um cidadão brasileiro, descendente dos imigrantes japoneses, portanto, filho e neto, né, de avô e pai japonês e assim por diante, e aprendi a amar esta pátria porque eles deixaram um legado maravilhoso. Veja bem, o Japão, naquela época, como alguns outros países da Europa, sofriam uma instabilidade econômica, financeira e social gigantescos. Nós estamos falando aí dos anos de 1940, 1890. 30, ou até antes. Certo. Daí a razão de que em 1910 iniciou-se a imigração japonesa no Brasil. O meu avô chegou no Porto de Santos em 1929. E logo em seguida ele foi para o município de Mogi das Cruzes. Diferentemente da maioria dos imigrantes que eram obrigados a cumprir um estágio no interior de São Paulo. Longínqua região, naquela época, Nordeste, Prudentina, Mogiana e assim por diante. Por que meu avô foi para Mogi das Cruzes, pertinho da capital? Porque já tinha uma pessoa da província de Oita lá estabelecido. Razão pela qual, diferente da maioria dos imigrantes, o meu avô veio ao Brasil com vontade de ficar mesmo e não voltar depois de fazer o pé de meia, vamos dizer assim. Ele dizia sempre para nós, filhos e netos brasileiros, de que nós devíamos amar esta pátria de todo o coração. Fazer ao povo brasileiro aquilo que fosse possível. E que nós pudéssemos fazer do Brasil mais do que os próprios brasileiros. Sabe, Jeremias, são palavras sábias de quem abraçou essa terra sendo imigrante e daí para frente, evidentemente, com o privilégio que eu recebi de Deus, de gostar das pessoas, fui lá crescendo na minha juventude, já participando de associações culturais, esportivas, agrícolas, depois de sindicatos rurais, de cooperativas. Aí foi um pulo para que um dia um amigo meu, faço questão de lembrar o nome dele, falecido, Minoru Harada, que já tinha sido vereador em Mogi das Cruzes, me lançar para o poder legislativo. Com uma boa votação, né? 3.876 votos aqui pelas minhas anotações, 13% do colégio eleitoral. E foi a comunidade japonesa que o elegeu ou o senhor já tinha um conhecimento mais abrangente ali na população? Claro que, quando eu falo comunidade japonesa, é porque a maioria era da agricultura. Mas, na verdade, o impulso meu foi pela agricultura. Entendi. Daí a razão de que eu já tinha tido, assim, passagens, várias passagens, diga de passagem, em agremiações e associações, todas ligadas com o setor agrícola. Daí a razão de que tive essa votação gigantesca, até hoje, modéstia à parte, me orgulho, porque proporcionalmente ao colégio eleitoral, nenhum dos vereadores eleitos até
esta data, ninguém teve a possibilidade de ter 13% do colégio eleitoral. Foi uma façanha, viu, Jeremias? É, né? Agora, o senhor já, ali como vereador, o senhor tinha sempre essa vocação voltada para a agricultura e foi secretário também de Agricultura e de Indústria também em Mogi, foi isso? É verdade. Eu só queria ter a sua compreensão Sim, sim. que, naquela época, lá em Mogi das Cruzes, não tinha ainda secretarias municipais, eram Correto. coordenadorias. Coordenadoria. Então, eu fui coordenador da agricultura, abastecimento, indústria e comércio nos velhos tempos, se não me falha a memória, de 1978, 79. Né? Então, eu sempre tive, assim, uma vida ligada à agricultura, por vocação mesmo. E foi nessa época que o senhor colaborou na implantação de mercadões e varejões, salvo engano, aqui na capital paulista, foi isso? Antecedeu antes o varejão de Mogi das Cruzes. Foi uma coisa inédita. Naquele tempo, não tínhamos os hipermercados que nós temos hoje, era mais reduzido, porque hoje a gente tem mais fartura de opções, né? Talvez, Jeremias, pela sua juventude, nem tenha conhecido, eram os armazéns. Né? Não era nem, vamos dizer assim, princípio de supermercado, era armazéns mesmo. O armazém né? com a caderneta ali. Exato, caderneta, na confiabilidade. Né? Porém, naquela época, ou então o prefeito Valdemar Costa Filho, ele entendeu que pela pujança dos produtores do Cinturão Verde de Mogi das Cruzes, se houvesse uma venda direta do produtor para o consumidor, poderia ter preços mais acessíveis para a classe consumidora. Hoje em São Paulo, por exemplo, na capital já tem poucos, né? Acho que até em virtude desses hipermercados, dos mercados, né? Nós temos alguns, eu morei, por exemplo, próximo do Bom Retiro, eu me lembro que tem um ali, que é muito bom, que a gente vai lá, tem uma variedade, as frutas parecem que são mais frescas, né? As verduras, né? Porque é isso que você está falando, do produtor direto para proximidade com o consumidor. E foi um sucesso extraordinário naquela época. Apesar da dificuldade do produtor plantar e ainda ter que embalar, né, para levar para o consumo. Mas mesmo assim, os preços eram extremamente convidativos. Bem, hoje a gente tem, só ainda nesse tema, hoje a gente tem esses produtos com menos agrotóxicos, né? Que tem, por exemplo, no Parque da Água Branca, aqui na capital paulista, nós temos, né? É uma variação, né? Que é importante também, né? Porque hoje mas é um produto mais caro, infelizmente. Claro. Né? Mas naquela época, Jeremias, os defensivos agrícolas eram pouco utilizados, apesar de que nós usávamos já. Né? E nem falávamos que era agrotóxicos. Naquela época a gente falava que era veneno. E essa expressão veneno, lamentavelmente, ainda hoje aparece repentinamente, né, convenientemente usado por algumas pessoas que querem distorcer, né, a importância de verduras, legumes, etc. Por quê? Porque a aplicação do dito defensivo agrícola é como se fosse um remédio para a nossa doença. Se nós tomamos um comprimido para dor de cabeça, a planta também precisa de alguma coisa. É nesse sentido. Mas eu queria só voltar do sucesso que foi o varejão em Mogi das Cruzes. Aí, o Guilherme Afife Domingos, que já foi secretário da Agricultura e uma pessoa muito sensível, ele entendeu que naquela época em que exerceu essa grande função no governo do Estado de São Paulo, que foi no governo Paulo Maluf, ele entendeu que poderia experimentar o mesmo sentido da venda direta do produtor para o consumidor aqui em São Paulo. Me convidou, para não dizer, me convocou, pela experiência que nós tínhamos em Mogi das Cruzes. E assim, nós firmamos com um nome diferente, Mercadões. Certo. E onde nós começamos esses Mercadões, que era venda direta? Na estação do metrô Bresser, aqui na Radial Leste. Foi um sucesso, viu, Jeremias? Aí, naquela época, expandiu-se o processo Mercadões em várias regiões da cidade de São Paulo. Entendi. E o senhor também atuou com cooperativas, né? Eu me lembro aqui de ter lido que o senhor levou telefone para uma região que precisava de agricultores, né? Hoje as demandas são outras, né? Mas quando o senhor participou das cooperativas, o aprendizado foi grande, né? Como é que o senhor conseguiu levar esses mais de 1000 telefones para essas pessoas? Obrigado pela pergunta. Como eu já era líder, né, me tornei vereador, e aí o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo já tinha um modelo
de eletrificação rural em termos de cooperativismo. Preços iguais, não importa se a pessoa está a 2 quilômetros, né, da cidade ou esteja a 20 quilômetros da cidade. Preço único. Esse modelo de eletrificação rural foi trazido como projeto piloto para Mogi das Cruzes, até em função de pequenos e mini produtores rurais espalhados numa dimensão enorme. Né? Para não privilegiar só Mogi das Cruzes, o sistema telefônico rural instalado em Mogi das Cruzes abrangeu também os municípios de Biritiba-Mirim, Suzano e Guararema. Foram 1.200 terminais. É como se tivesse inventado o WhatsApp da vida. Modernizou da noite para o dia a comunicação que nós não tínhamos na zona rural. E foi assim um benefício imenso. Sabe por quê, Jeremias? Porque o produtor poderia, pelo telefone naquela época, verificar qual o preço que estava sendo operado no mercado da Cantareira, na CEAGEP de São Paulo e assim por diante. Podia cotar também o preço dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas. E, além do mais, eu até brincava, porque na inauguração eu tive assim uma alegria tão grande, porque o então ministro do regime militar na época, de comunicações, general Quante de Oliveira, ele fez uma ligação direta conosco em Mogi das Cruzes, lá de Brasília, parabenizando a telefonia, né? Aí eu, brincando, disse para o general, ministro das Comunicações, que eu era jovem, mas eu tinha essa ousadia de dizer a ele, né, que o telefone na zona rural estaria até facilitando o namoro, o noivado e o casamento, né, de todos nós da zona rural. Tanto foi a modernidade da noite para o dia para encurtar a distância entre as pessoas. Nós temos mais 2 minutos neste bloco, mas a demanda daquela época era o telefone, né? O senhor que passou por cooperativa, por sindicato, tudo ligado à agricultura, hoje, qual é a grande demanda? E eu queria que o senhor incluísse aí a questão da agricultura familiar, que eu creio que ainda é o grande motor da agricultura nesse país, né? O senhor conseguiu, nós vamos chegar lá, como deputado estadual, fazer alguma coisa pela agricultura familiar também. Nós vamos falar do período do senhor aqui como deputado estadual, mas falar dessas demandas principais atualmente para a agricultura. Olha, depois de tantos anos, os problemas continuam iguais, talvez até um pouco piores. Eu não digo para a agricultura de grandes dimensões, principalmente os grãos. Soja, arroz, trigo, né, são políticas públicas já diferenciadas em função dos preços internacionais. São commodities. Agora, essa agricultura de mercado interno, de verduras, legumes, algumas variedades de frutas, lamentavelmente está praticamente, né, à margem das políticas públicas do governo. Eu tenho sempre assim um senso crítico. Por quê? Ora, nos velhos tempos, nós tínhamos uma assistência técnica, né, integral ou de extensão muito melhor pelo governo do que hoje. Hoje o governo estadual, federal, em todos os níveis, do governo federal e estadual. Lamentavelmente. Para você ter uma ideia, né, 83% da agricultura dessa tida familiar não tem assistência técnica no Brasil. E o Estado de São Paulo é um exemplo disso. É um estado locomotiva do país, mas a CAT, que chama-se Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, e nos velhos tempos tinha o nome de Casa da Lavoura, posteriormente Casa da Agricultura. Naquela época, Jeremias, né, nós tínhamos assistência no campo muito mais com a presença viva do agrônomo. Hoje, praticamente, os agrônomos são aqueles que fazem relatórios, né? Se tornaram burocratas. Então, agora, essa é a grande demanda. É uma demanda técnica e de financiamento. Também o ADU financiamento é mais bem resolvida. Mas eu quero pontuar na assistência técnica, né, como também na pesquisa, sabe por quê? Certo. Não adianta você ter financiamento se você não tem conhecimento para produzir bem e poder devolver o dinheiro ao banco. Né? Por isso é que esse tipo de agricultura deixa muito a desejar, lamentavelmente, porque acostuma-se com financiamentos, mas muitas vezes o produtor não está à altura dos conhecimentos para enfrentar essas técnicas modernas e poder tirar proveito disso e poder devolver o dinheiro emprestado ao banco.
Nós vamos voltar dentro de instantes, um rápido intervalo, a gente já volta já para falar mais de agricultura, de pesquisa e de todos esses temas que eu sei que você está interessado. É já já. Estamos de volta aqui com Juji Abi, ex-deputado estadual, aqui no Memórias do Poder Legislativo, aprendendo muito. E como eu disse no início do programa, muita memória, mas muita atuação política, inclusive até hoje, né? O senhor está aí, passou pela Câmara dos Vereadores, depois Prefeitura, e o senhor chega aqui no maior parlamento do país, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1990, o senhor é eleito, é isso? Exatamente, Jeremias. Uma honra muito grande. Imagine você, um agricultor de Mogi das Cruzes, por mais que tenha sido vereador em 72, numa eleição boa, chegar a esta casa, o parlamento maior da América Latina, precisa ter efetivamente muita sensibilidade para entender essa complexidade. E o senhor, vindo da agricultura, com toda essa experiência dos seus avós, do seu pai, o senhor, por 10 anos de atuação aqui no parlamento, foi o único produtor rural entre os 94 parlamentares. Era uma novidade falar disso, ou pelo menos se tratava com profundidade do tema aqui? Na verdade, houve um interregno, porque talvez uns 15 a 20 anos atrás, antes da minha chegada, nós tivemos grandes defensores do processo da agricultura de uma forma geral. Portanto, eu vim depois de um vácuo, né? E quero aqui registrar na sua presença, né, que eu devo muito isto ao sistema sindical rural. Portanto, não só aos sindicatos rurais do Estado de São Paulo, mas principalmente à Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. E se você me permite, eu quero trazer aqui o nome do meu grande amigo, até hoje presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Fábio de Sales Meireles. Ele, num dado momento, quando nós estávamos com uma inflação, né, de 90% ao mês, praticamente antes da vinda do Plano Cruzado, nós tivemos uma grande manifestação de produtores na cidade de Montemor. Um estádio descoberto, né, foi lá um protesto muito organizado, disciplinado, comandado pelo Dr. Fábio, né, 15 mil produtores. E coube a mim falar em nome dos produtores. E o ministro da Agricultura era o Iris Rezende. Pedi permissão ao ministro Iris Rezende para dizer, né, o governo brasileiro não pode maltratar, né, a galinha de ovos deste país, que chama-se agricultura. Ora, até hoje, é a agricultura, a pecuária, o agronegócio que dá sustentabilidade econômica a este país, porque este país, Deus deu a vocação da agricultura. E muitas vezes, os governantes, de uma forma geral, não têm essa sensibilidade. Ali foi o start para que Dr. Fábio saísse, né, com a representatividade da agricultura paulista para uma vaga na Câmara Federal, e nós tivemos a honra de sermos escolhidos para um dos candidatos a deputado estadual. E Deus nos permitiu, com a ajuda dos agricultores, das lideranças, né, chegar a esta casa. Então, eu tenho aqui um agradecimento muito grande. E quais são os projetos que o senhor tem em lembrança aí, principalmente voltados na época da agricultura, que lhe marcou mais? A gente sabe que é difícil a aprovação de um projeto, requer estudo, requer aprofundamento, né? O que lhe marcou aí de vitória nessa passagem aqui pelo parlamento? Em primeiro lugar, eu fiquei 10 anos consecutivamente presidindo nesta casa a Comissão Permanente de Agricultura e Pecuária. Não porque não tivessem outras pessoas interessadas, talvez porque não tivesse um personagem com tanta ligação com a agricultura. E em função desta comissão, o que nós intercedemos em favor dos produtores de laranja, por exemplo. Na minha região de Mogi das Cruzes é polo de verduras e legumes. Mas por que a laranja? Porque, lamentavelmente, Jeremias, é fundamental entendermos isso. Naquela época, já tinha iniciado, né, os grandes conglomerados industriais, né, que
motivar os pequenos produtores, os médios produtores, plantarem laranja, né, à Lavonté, e de repente, quando já tinha uma produção boa dos produtores, eles, as grandes indústrias, começaram também a ter o pomar próprio. Aí, na compra dos produtores, começavam a fazer o cotejo. Ah, se você quiser, portanto, compro. A força das grandes organizações. E nós entramos de sola para que não houvesse o esmagamento vertical de quem está lá em cima, né, para com aqueles que efetivamente produziam. Os pequenos se organizando para fazer uma concorrência leal com os grandes, que a concorrência seria desleal. E esse conceito na defesa dos mini, pequenos e médios produtores foi praticamente o trabalho nosso. Daí a razão de que nós lutamos contra o ICMS, né, nas verduras e legumes, o ICMS nos cogumelos. Por quê? De repente, a Secretaria da Fazenda, através dos seus técnicos, muitas vezes desinformados, entenderam que aquele cogumelo da nossa região de Mogi das Cruzes, naquela época, eram aqueles cogumelos brancos. Só porque fazer uma lavagem, né, de bicarbonato de sódio, para que durante 3 dias conservasse aquela brancura que é fundamental para o comércio. Como é um fungo, se não fizer essa lavagem, escurece. Né? Ora, o fato de lavar, os técnicos da Ministério da Secretaria da Agricultura entenderam que era uma industrialização. E nós aqui nesta casa conseguimos barrar isto. Como também o ICMS para flores e plantas ornamentais. Né? Então foi uma luta efetivamente em prol, né, do agronegócio, porque é a sustentabilidade da nossa sociedade. O senhor foi conselheiro da Kellogg's, né? E teve uma experiência no exterior para conhecimento de modelos de educação para manejo econômico, foi isso? É verdade. Como é que foi essa experiência? O que o senhor trouxe lá de fora? Eu não sou agrônomo, aqui. Não sou agrônomo. Porém, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz tem uma associação interna de apoio de várias pessoas, né, de fora da universidade, para que possam compatibilizar avanços, né, e de uma ligação mais estreita com a própria Escola Superior de Agricultura, com a comunidade. Eu fui um dos escolhidos. Fiz parte desta comissão e fomos para uma viagem aos Estados Unidos, conhecer de perto a agricultura dos Estados Unidos, totalmente diferente da nossa. Né? E lá é que houve um aprendizado enorme. Né? Olha só, Jeremias. Nós estamos falando que ano, deputado? Nossa, isso foi em 1992 ou 3. Foi no primeiro mandato de deputado estadual. E porque os Estados Unidos têm uma industrialização muito forte. Eu já vi, por exemplo, reportagens que, por exemplo, o grão, ele sai da lavoura, ele vai para uma esteira, às vezes não vai nem de caminhão, direto para o porto. É uma coisa que quase que inimaginável a gente aqui, por exemplo, depender do Porto de Santos para escoar toda a nossa produção, né, ou para chegar. Né? Foi um confronto extraordinário que o senhor deve ter recebido. Mas eu queria, sabe, lembrar aqui a diferença cultural, politicamente falando. Porque quando nós entramos lá em contato, lá tem também, da mesma forma, a representação. Sim. E fomos lá conhecer, né, uma federação similar à Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. E quando nós perguntamos como é feita a representação política da agricultura, o presidente dessa federação de um estado americano, né, Michigan, o estado de Michigan, diz o seguinte: aqui nós verificamos quem pode nos representar no legislativo. Uma vez que nós estabelecemos esse critério, nós vamos pedir para a família se a família permite que esta pessoa pode representar a classe. Uma vez a família permitindo, a federação se encarrega de toda a campanha. O candidato não faz nada. Olha só a diferença. Aqui no Brasil, nós solamos, né, a sola do pé, a nossa saliva, né, tá certo? Né, para buscar votos. Né? Porque, apesar dessa representatividade ser útil, muitas vezes o representado não tem a consciência total de que a representação política é fundamental para a defesa dos interesses. O senhor comandou a Câmara Setorial de Olericultura. Explica para os caipiras da cidade como eu o que é olericultura.
Olericultura, na verdade, né, é a base onde estão envolvidos todas as culturas de verduras, de legumes, de tubérculos. Para quem não sabe o que é tubérculo, é um pequeno exemplo. A batata é o tubérculo. Então, o bulbo, que é a cebola. Então, para a gente não ficar repetindo verduras, legumes, tubérculos, né, bulbos, etc., nós falamos de olericultura. Mas é uma linguagem técnica. Né? Correto. E a Câmara Setorial, baseada na Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, nesta Câmara, né, convergem todas as representações dos produtores, dos atacadistas, dos varejistas, dos industriais de insumos como máquinas, implementos, tratores, fertilizantes. E lá, então, nós discutimos a política verdadeiramente necessária para o setor em termos de cadeia produtiva. Né? Foi uma inovação naquela época e até hoje, não só no estado de São Paulo, em outros estados, inclusive na representação da Câmara Federal, nós temos lá as câmaras setoriais, no caso lá do Ministério da Agricultura, onde alguns deputados têm uma representação. É fundamental para que haja essa proximidade, né, do elo produtivo com a representação política, no caso. E representação também no subcomitê da bacia hidrográfica, né, que é do Alto Tietê Cabeceiras, que atua na proteção e recuperação dos recursos naturais. Nós temos um sistema integrado hoje, né, que é de gerenciamento dos recursos hídricos, e estes subcomitês, quando foram criados, o senhor participou, né, o senhor presidiu um deles, né, eu acho que um dos mais importantes. Foi um avanço na época desse comitê, que hoje nós vivemos essa crise da água e já, isso nós estamos falando de 20 anos aí atrás, já, o que se pensava naquela época para esta bacia? Jeremias, vou puxar na minha memória para agradecer ao saudoso deputado Silvio Martini. Ele foi quem praticamente trouxe para esta casa, o Parlamento do Estado de São Paulo, um projeto de lei com a colaboração dos técnicos do Departamento de Água e Energia Elétrica, que foi, né, a Lei de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, aprovado nesta casa, cujo autor, que representava todo esse desejo, foi esse deputado Silvio Martini. E eu, como era da agricultura, me ombreei para que, após todos os derivativos daquela lei mãe, né, nós pudéssemos, daí para frente, né, cultivar todo avanço. E esta lei mãe dos recursos hídricos de 1992 é que proporcionou, por exemplo, o subcomitê, o comitê das bacias hidrográficas. Como o Rio Tietê é muito longo, né, nós criamos o comitê da bacia hidrográfica do Rio Tietê, do Alto Tietê, do Médio Tietê e do Baixo Tietê. E, no caso do Alto Tietê, foi subdividido. Então, nós temos lá Biring, Guarapiranga, e nós da região aqui, cabeceira do Alto Tietê. E eu comandei o subcomitê da cabeceira do Alto Tietê 2 vezes, e depois eu substituí a então prefeita Marta Suplicy, na época, comandando o comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê, praticamente englobando 39 municípios da região metropolitana. E avançamos, deputado, no Bastante, combate à poluição bastante. das indústrias? A única coisa que eu, praticamente, a minha pessoa como representante da agricultura, nós combatemos para que não houvesse a cobrança da água do mini, pequeno e médio produtor, mas sim, né, que houvesse a cobrança do agente poluidor. E essa fiscalização não é difícil. Né? Eu entendo que quem produz alimentos precisa ter uma isenção, como também de ICMS, como também dessas taxas, né, de pagamento de água. E praticamente isso foi resolvido. Mas a agricultura também pode poluir, né? As águas. Né? Claro, mas se a agricultura polui, né, não só a CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, como a Polícia Ambiental, todos têm o dever de fiscalizar. Mas quem polui precisa pagar. Mas, de uma forma geral, os maiores poluidores não são os agricultores, principalmente na nossa região, que são extremamente técnicos e avançados.
O senhor trabalhou pelo entroncamento ali da rodovia Ayrton Senna com a Dutra, né, que é naquela região. O que representou isso aqui, não só para Mogi, mas para toda aquela região? Os vizinhos talvez não tão favorecidos, né, porque Mogi acho que é uma das cidades mais ricas, né, da região, né? O que representou? Explica para a gente quando foi isso e o que representou para aquela região. Tá. Sintetizando, né, quando foi praticamente concretizada a ligação Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, com a rodovia Presidente Dutra, Mogi das Cruzes ficou praticamente sem nenhuma ligação. E nós tivemos grandes problemas de deslocamento, né, desse processo capital, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o prefeito Valdemar Costa Filho, em 1982, por aí, ele inaugurou uma estrada de terra chamada Mogi Dutra, nos velhos tempos. Graças a Deus, eu atuando nesta casa, solicitei ao então saudoso governador Mário Covas, né, que houvesse a duplicação daquela estrada, que era uma pista só. E o governador aceitou o desafio, só que ele não teve a condição de inaugurar, faleceu. Então, o seu sucessor, atual governador Geraldo Alckmin, nós já na condição de prefeito municipal de Mogi das Cruzes, houve a inauguração, né, da duplicação da Mogi Dutra. Foi a redenção para a nossa região em termos de crescimento empresarial, industrial. Então, são essas coisas que praticamente a gente guarda no coração e na mente para dizer, se as pessoas não reconhecem, pelo menos nós participamos, fomos protagonistas dessas grandes obras e benefícios. Nós temos mais um minutinho aqui antes do nosso intervalo, mas a gente já volta daqui a pouquinho para falar do período em que o senhor foi prefeito e como é que foi a sua atuação política, porque acredito que como prefeito o senhor também quis influenciar nas decisões também do Estado, porque o senhor representava várias associações ali naquela época que não era só de Mogi, mas de toda a região. A gente volta no instante. Memórias do Poder Legislativo está de volta, hoje falando com Jundiabe, que foi deputado estadual aqui, atuou até o ano de 2000 aqui na Assembleia Legislativa. E a gente está falando da sua atuação como prefeito também em Mogi das Cruzes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque como prefeito, o senhor representou também entidades da região, né? Inclusive ligadas à agricultura. E aí o senhor continuava dando uns pitacos aqui no Poder Estadual também, porque para a região sempre requer legislação em nível estadual, né? Como é que foi essa experiência? Eu, modéstia à parte, digo que eu fui um bom prefeito, medido após 2 mandatos, portanto, no ano de 2000, quando eu estava deixando a prefeitura, eu saí com 86% de aprovação popular. Não é mérito meu. Eu tenho certeza que aprendi muito nesta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por quê? Eu aprendi aqui, né, que precisávamos modernizar a forma administrativa da Prefeitura de Mogi. Então, nós aplicamos a descentralização, né, aplicamos a participação e a integração. Esse trinômio fez com que nós revolucionássemos Mogi das Cruzes com o chamamento, né, das empresas, não só na ampliação daquelas que já estavam em Mogi das Cruzes, mas abrimos a porta de Mogi das Cruzes para recepcionar empreendedores de outros municípios, inclusive de municípios de outros estados. Daí a razão de que nós crescemos muito, gradativamente, na receita orçamentária própria municipal, que é fundamental. Daí a razão de que na educação, que é primordial para qualquer um de nós começamos também a revolucionar a educação. Escolas modernas, né, inclusive com bibliotecas multimídias, era uma novidade. Tanto é verdade que quando eu cheguei na prefeitura, nós tínhamos praticamente 6 computadores. No primeiro ano, nós chegamos já a ultrapassar 100 computadores.
Assim foi o avanço da modernidade, né? Agora, deputado, como prefeito empreendedor, o senhor ganhou até título, né, de prefeito empreendedor. Como é que foi esse trabalho ali de incentivo, não só na agricultura, mas o que vocês fizeram ali para incentivar? O Sebrae tem um programa que mede praticamente a qualificação em termos de empreendedorismo dos administradores municipais. E, ao longo dos 8 anos que eu fiquei na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, nós fizemos parte, 6 anos, como um dos melhores empreendedores, como prefeito empreendedor. Mas tudo isso não é uma glória pessoal, é glória da equipe, é glória da participação do povo. Porque Agora, quanto mais a tem, gente... deputado, sim, Pois não. nós temos o brasileiro é muito empreendedor, mas o índice de mortalidade das empresas também é grande, né? Como é que resolve isso? Bem, isso, na verdade, é a estabilidade econômica que poderia diminuir isto. Aqui no Brasil, lamentavelmente, ciclicamente, nós perdemos, né, a sustentabilidade econômica financeira. Quando vem como essa crise, praticamente nós estamos desmanchando o que do Plano Real de 94 começamos a construir no Brasil. Foram 20 anos magníficos, aí de repente entramos nessa crise econômica financeira, né, inclusive com a crise política. Aí, lamentavelmente, o naufrágio das pequenas e médias empresas, né, é muito grande. A mortalidade chega quase hoje a 70%. Tempos atrás, nós estávamos na faixa mais ou menos de 30% a 40%. Né? Daí a razão de que educação é a base de tudo, qualificação profissional. E unindo educação e empreendedorismo, nós temos, hoje o mundo inteiro fala nas startups, né? De inovação, de pesquisa. E o senhor falou que o Brasil é um país com vocação agrícola. Dá para unir esta vocação agrícola com este novo modelo de empresa, de negócio das startups, investindo mais na pesquisa? O senhor acha que o Estado tem que estar mais presente? Acho que o senhor, inclusive, teve alguns projetos quando deputado federal, nessa linha também, né? Ah, com certeza. Para você ter uma ideia, para sintetizar o processo, eu diria que cada vez mais, né, as mulheres trabalham no Brasil, graças a Deus. Né? Não é como antigamente, que nós tínhamos aí praticamente a parcela maior das mulheres donas de casa. As mulheres hoje enfrentam o dia a dia nosso. Portanto, né, para as refeições diárias, praticamente não há mais tempo de estar comprando verduras in natura. Então, essa condição de in natura, ela hoje se apresenta lavadas, higienizadas, empacotadas, e com uma duração, muitas vezes, de 5, 6 ou 15 dias, conforme a verdura, conforme o legume. Né? Então, esse processo de minimamente processados tem muito a ver com esse processo da informatização. Se nós não tivéssemos a base de informação, praticamente, né, levando os produtores a se conhecerem entre si, para se unindo, poder apresentar um produto dessa natureza, é evidente que nós estaríamos ainda num atraso grande. O senhor, quando prefeito, fez algumas comissões, foi até o Japão. O que o senhor aprendeu lá e trouxe de novo para cá? Como é que foi essa experiência? Bem, nós, apesar de ser município, o Japão tem um processo governamental de que não dá muita atenção quando recebe um representante do município. Mas o fato de ter sido deputado estadual, as portas foram abertas. Então, além da relação com o município, nós tivemos uma relação com organismos maiores, das províncias e do governo federal. E essa nossa ida foi exatamente para poder colocar Mogi das Cruzes ao conhecimento dos empreendedores do Japão. E tivemos um resultado fabuloso naquela época. Com a nossa ida, houve muitas indústrias já instaladas em Mogi das Cruzes que dobraram a produção. Né? Então, eu acho que esse intercâmbio, né, internacional, seja multilateral, bilateral, é fundamental para o crescimento empresarial de qualquer município. O senhor bate muito na tecla da educação, né? O senhor disse que com educação dá para combater a violência, reduzir a marginalidade, vencer o drama das drogas, superar o desemprego. Dá para fazer tudo isso com educação? E quais foram os seus projetos, inclusive aqui apresentados na Assembleia, na área da educação? Da forma que é o sistema educacional, o ensino no Brasil, não dá. O que nós estamos propondo em Mogi das Cruzes, após a minha saída da prefeitura, o meu sucessor está continuando esse processo, chama-se período integral.
período integral, no mínimo com 7 horas e meia das crianças, dos jovens nas escolas. Isso vem do Japão, não? Ah, com certeza, não só do Japão. Mas o Japão tem, né? Sim, mas no continente É europeu, meio que regra, né? continente europeu, tá certo? Maioria é período integral. Como falar em qualidade, né, com 4 horas de aula? Porque das 4 horas de aula, Jeremias, você precisa tirar meia hora de entrada e saída, mais meia hora para lanche, por exemplo. Então, na verdade, as nossas escolas estão fornecendo 2 horas e meia de ensino pedagógico. Por quê? Porque também aquela educação do lar hoje está um pouco distante das crianças, né? Então, as professoras são obrigadas, inclusive, a substituir muitas vezes os pais para completar a educação do lar. Como falar numa educação de qualidade com um tempo exíguo de 2 ou 3 horas nos bancos escolares? Daí a razão de que eu sou entusiasta. Eu luto aqui no Brasil para que nós tenhamos o período integral. E o senhor lutou também para a inclusão dos 10% do PIB na educação. Ou seja, recursos virão, e pelo menos há uma meta, porque isso é ao longo do plano estadual de educação e o plano nacional é uma meta aí de décadas. Mas, além do investimento, é preciso uma estrutura, um planejamento para que esse período integral possa ser disseminado no Estado? Porque já existe no Estado de São Paulo, né? Mas ainda precisa ser muito ampliado. Precisa o governo federal, né, praticamente chamar a si a responsabilidade, Jeremias, pela desigualdade orçamentária dos municípios. Se em Mogi das Cruzes nós podemos avançar, e hoje o prefeito atual já atingiu praticamente 50% de período integral na rede municipal, a nossa vizinha Biritiba-Mirim, né, praticamente não tem essa condição. Por quê? Porque o orçamento daquele município é tão pequeno que não dá condições para avançar no período integral. Então, mas o governo isso é federal... constitucional, né? Para mudar é complicado. Ah, mas nós temos que avançar. Eu acho que a coragem, tá certo? E o desejo move montanhas. Se o governo federal efetivamente, quando digo governo federal, não é o atual, não. Eu digo os governantes de uma forma geral. Nós, homens públicos, de uma forma geral, nós temos que bater, né, vamos dizer assim, intensivamente para que possamos deixar de fazer alguma coisa. Mas temos que investir fortemente na educação. Porque aí sim, daqui a 20, 30 anos, ninguém segura o Brasil como nós desejamos. Aliás, nós temos exemplo não só do Japão, mas Coreia, por exemplo, que investiu por décadas na educação e depois ganhou o mundo, né? Só acho que dá para investir no Brasil, mas na agricultura também, eu queria voltar àquele tema que nós falávamos lá da startup e tal, né? E da pesquisa. O senhor também trabalhou para ampliar os recursos na área da pesquisa. Aqui no estado de São Paulo é de 1% do ICMS, correto? O senhor sinaliza aí com um aumento desse percentual e por quê? Bem, aqui no estado de São Paulo, a pesquisa agropecuária é praticamente pelo IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Sim. Mas não há mais aquela potencialidade de décadas atrás. Agora, em nível nacional, nós temos a Embrapa. É uma instituição fundamental para o progresso da nossa agricultura. Porém, comparativamente a outros países, né, o número de pesquisadores e dos assistentes é uma coisa ínfima no Brasil, apesar da importância da Embrapa. Vou fazer uma comparação para entender bem. A Toyota, a indústria automobilística japonesa, né, na área de pesquisa da própria empresa, né, tem aproximadamente 10 mil pesquisadores. Né, e a Embrapa no Brasil não passa de 6 mil pesquisadores. E que mesmo com tão poucos conseguiu descobertas fabulosas, né? Porque queira ou não queira, Jeremias, né, com uma boa educação, né, a pesquisa fomenta as descobertas, as prioridades da inovação, da ciência. E aí nós temos outros elos que precisa transportar o que a pesquisa nos coloca à disposição daqueles que vão utilizar, seja os comerciantes, os industriais, os agricultores. Então, esse elo no Brasil
praticamente nós não temos, né? Daí a razão de que eu trabalhei fortemente para aumentar, né, os investimentos na pesquisa, seja no estado de São Paulo, mas principalmente em nível nacional. O senhor também integrou a Frente Parlamentar em Defesa das Centrais de Abastecimento Interno, SEASA, isso como deputado federal, né? Federal. Aqui em São Paulo, o prefeito quer tirar a central de abastecimento daqui. O senhor é favorável? Ou o senhor acredita que a cidade precisa de um... Plenamente favorável. Por quê? A CEAGEP São Paulo, se naquela época que o governador Carvalho Pinto inaugurou, tudo bem. Porém, naquela época, nós não tínhamos veículos de 3 eixos. Eram veículos praticamente de um eixo traseiro. Hoje, são veículos de 3 eixos traseiros que trazem produtos de várias regiões do Brasil para servir esse local, a CEAGESP, de distribuição. E está num local praticamente urbanizado ao extremo. Então, nós temos que ter novas centrais de abastecimento, com novas filosofias, não com essa venda, como se faz até hoje, mas sim, como faz a Olambra, Cooperativa de Flores, com leilões eletrônicos. Não há mais necessidade de você estar levando no lugar toda a produção para alguém retirar, né? Daí a razão... Até porque esse transporte também, a perda é muito significativa. E mesmo porque, aqui na cidade de São Paulo, as marginais do Pinheiros e do Rio Tietê têm horários proibitivos para transporte de cargas. Né? E verduras e legumes, animais, né, têm hora certa para chegar no seu destino. Ora, essa proibição por si só já inviabiliza CEAGESP no lugar que está. Eu luto para um CEAGESP moderno, né, como deve ser. Muito bom. Nós temos aí só 2 minutinhos, mas eu acho que a gente poderia falar muito, porque é envolvente aqui a conversa, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho de saúde. O senhor também integrou a Frente Parlamentar em apoio a santas casas, hospitais e entidades filantrópicas, né? E o senhor contribuiu para esta frente parlamentar, porque o senhor tem uma experiência também como prefeito na área da saúde, né? Nós brigamos muito lá, na Câmara Federal, através dessa frente parlamentar em defesa das santas casas, hospitais filantrópicos. Né? Por quê, Jeremias? Né? O SUS, Sistema Único de Saúde, repassa para todos os procedimentos desses hospitais conveniados praticamente só 60% a 65% dos valores. Por isso que esses hospitais estão todos à beira, praticamente, de um colapso total. Daí a razão de que nós lutamos para aumentar esse repasse. E é tão difícil a gente conseguir isso. Mas, pelo menos, alguns financiamentos foram praticamente concretizados para tentar, né, aliviar as grandes dívidas desses hospitais conveniados com o sistema SUS. E ainda assim, ali em Mogi, nós temos... O programa está acabando, mas eu queria que o senhor falasse do Hospital Luzia de Pinha Melo, que é um hospital em Mogi que está dando um atendimento ali especial também na cidade. Quero agradecer ao governo do estado de São Paulo, na figura do saudoso Mário Covas, como também do atual governador Geraldo Alckmin, porque era um esqueleto de cimento. E nós, enquanto deputado estadual, brigamos muito para que houvesse praticamente a concretização do Hospital Luzia de Pinho Melo. E o Covas conseguiu isto, e ele ainda em bom tempo esteve lá, o prefeito municipal, para inaugurar o hospital, que é um dos mais importantes, onde estão situados praticamente 10 municípios da região do Alto Tietê. Atende Mogi e atende toda a região. Exatamente. Deputado, nosso tempo já encerrou, eu queria agradecer muito a sua presença, aprendemos muito e... A Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas, aqui a TV Assembleia SP sempre à disposição para falar mais dessas histórias aqui no programa. Ok? Muito obrigado. Jeremias, eu que agradeço a TV Assembleia, mas principalmente a Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Quero aqui novamente endossar esses agradecimentos ao presidente Tonico Ramos e ao coordenador Tonka Falsetti, 2 extraordinários parlamentares que marcaram a história, e Deus queira que o meu depoimento possa, de alguma forma, sintetizar a vida que eu tive aqui nesta casa, riquíssima por sinal. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Junji Abe, aqui no Memórias do Poder Legislativo. Obrigado mais uma vez. Até a próxima edição.